Olá, a história de hoje é uma história de traição, vingança e ódio. Poderia muito bem ser uma história de adultos, mas normalmente contam na escola, ou pelo menos contavam. Essa história me faz lembrar o conto francês chamado Bola de Sebo, de Guy de Maupassant, que me faz lembrar a música Genie e o Zeppelin, do Chico Buarque. De toda forma, a ingratidão é algo muito difícil de se digerir, principalmente se você for um flautista e estiver em Hamelin. Conta um Conto apresenta O Flautista de Hamelin. Narração: Marcelo Fávaro. Certamente nunca ouviram falar de Hamelin. Não admira. Este nome de fato só é conhecido por aqueles que já sabem a lenda do flautista mágico. E como ainda agora, desde o início, a leitura dessa história, suponho que o nome Hamelin não te diga nada. Por isso, escuta com atenção. Hamelin é uma cidade, não tão grande como a vizinha Hanover. No entanto, é um pouco maior do que uma aldeia. Possui uma bela muralha sobre a qual trepa a era viçosa, uma catedral com altos pináculos de pedra trabalhada com grande detalhe e um magnífico palácio municipal, também chamado o Palácio do Relógio, porque, bem no centro da sua fachada, se pode admirar um enorme relógio redondo, cujos ponteiros e números são de ouro puro. A sul da cidade passa um rio com uma corrente serena e majestosa, o Weser, nas margens do qual os cidadãos costumam passear nos dias de festa, entre altíssimos choupos. Querem um sítio mais agradável do que este para viver? No entanto, quando esta história começa há mais de 6 séculos, os habitantes de Hamelin estavam desesperados. E por quê? A resposta é esta: porque a cidade tinha sido invadida pelos ratos. Os ratos desde sempre lá tinham estado e sempre lá haviam de estar. Enchiam as caves, os esgotos, os subterrâneos, mas como tinham o gosto bom de se manterem escondidos, não se dava pela sua presença. E que diriam vocês se de repente os ratos grandes, aqueles ratos de esgoto, ratos do campo, ratos cinzentos e ratos d'água, em suma, todos os ratos possíveis e imaginários, ratazanas enormes do tamanho de um gato, se fartassem de estar escondidos e viessem esfomeados ao ataque? Foi o que aconteceu em Hamelin. Os ratos encheram-se de ousadia, saíram de seus escuros esconderijos e invadiram tudo. Assaltaram os cães e matavam os gatos, entravam nos berços e mordiam as crianças, comiam o queijo dos caldeirões onde estava o coalho, lambiam a sopa nas conchas das cozinhas, abriam os barris dos arenques salgados e faziam ninhos nos chapéus. A cidade foi invadida por um estranho ruído. Esse ruído que cobria qualquer outro som. Horrível, não é? Eu conheço pessoas que não ouviriam essa história por nada no mundo. As paredes das casas vibravam desde os alicerces e em toda a sua área tremia. Era uma mistura de apitos agudos, de guinchos, de chamamentos. Um roçar, um espernear, um ranger contínuo que fazia dores de cabeça. Ao fim de uma semana, as pessoas já não podiam mais. Os valentes habitantes de Hamelin, impacientes, começaram a dizer: mas afinal, por que é que a Câmara Municipal não intervém? Bonito serviço! Temos um presidente da Câmara preguiçoso, uma assembleia que dá vontade de rir
e pensar que viajam com fatos borrados de arminho, que comem e bebem à nossa conta. Agora basta! E dirigiram-se em conjunto ao palácio do município. Sim, aquele mesmo, o do relógio. Era dia de sessão. Na sala do conselho não faltava ninguém, nem o presidente da Câmara. Um tipo pequeno, mas gordíssimo, com a pele de tal forma esticada que parecia poder rebentar de um momento para o outro. E com uns grandes olhos de carneiro mal morto, sobre os quais as pálpebras caíam como os estores de uma loja à hora de fechar. Nem os membros da Assembleia. Estes últimos tinham o mesmo aspecto bem alimentado do presidente. O mesmo ar meio adormecido de quem engana, de quem vê as moscas voar, de quem coça as barrigas das pernas, de quem faz desenhos na ata da Assembleia. Em suma, um triste espetáculo. Parece que estou a ouvir qualquer coisa, um ruído, um barulho na praça, disse o presidente. Levantou-se pesadamente do seu caldeirão e abriu uma das janelas da sala. Melhor seria se não tivesse feito. Mal assomou a janela, vieram da multidão não apenas assobios, vaias, ofensas e pragas, como também uma intensa chuvada de frutos, de ovos estragados, de hortaliças, um verdadeiro dilúvio. Basta, velhos gordalhaços, ouvia-se gritar. Tente encontrar uma solução. Pensam que os elegemos para mandriarem de manhã à noite? Arranjem uma solução ou então expulsá-lo-emos daí. Aterrado com aquela espécie de revolução, o presidente fechou a porta o mais rápido que lhe foi possível, mas não o suficiente para evitar que um chorrilho de maçãs podres se fosse esborrachar nos bancos dos conselheiros. Ai de mim, senhores! Exclamou então o gordo homenzinho. Era capaz de vender este uniforme por 10 tostões, acreditem. Ah, se eu pudesse estar a milhas daqui. Digam, façam. É fácil ordenar uma pessoa que puxe pela cabeça, mas havemos de inventar agora? Tenho uma enorme dor de cabeça. E depois é quase meio-dia. Eu estou a sentir um bocadinho de fome. E agora, senhores? Naquele preciso instante, ouviu-se um estranho rumor, proveniente da porta da entrada. Parecia um estregar contínuo e abafado. Quem é? Serão os ratos? Quem quer que seja, entre. A porta entreabriu-se e na sala do conselho entrou a personagem mais extraordinária que já se viu em Hamelin desde o ano de sua fundação. Vestia um manto longuíssimo, dividido em dois, metade amarelo, metade encarnado. A sua altura era alta, magra e seca. Tinha os olhos azuis e penetrantes como alfinetes, a cabeleira longa e fina, encarnado escura. No seu rosto, sem barba nem bigode, exibia um estranho sorriso. — Oh, Deus! — exclamou um conselheiro. — Mas quem é este? Um bobo que escapou da feira de Hanover? A mim, acrescentou um outro. Lembra-me a figura que fará o meu bisavô João Joaquim quando no dia do juízo ressuscitar do seu túmulo frio. O homem dirigiu-se lentamente para as cadeiras do conselho e disse: Que vossas excelências se dignem a escutar-me. O acaso quis que eu fosse dotado de um poder mágico. Por este meio posso atrair todas as criaturas que existem na terra. E quando digo todas, são mesmo todas. Todos os seres que rastejam, que voam, que nadam ou que correm, das toupeiras aos sapos, dos leitões às víboras, as pessoas chamam-me o flautista mágico. Chegado a este ponto, o estranho indivíduo deteve-se por um instante, virando o seu olhar para os conselheiros. Sentindo mal-estar sob aquele olhar penetrante que parecia atravessar-lhes os corpos maciços, os conselheiros baixaram as cabeças para verem que o flautista trazia pendurado numa faixa amarela encarnada, tal como o manto, uma flauta, longa e fina. As mãos do dono também eram elas longas e finas. Acariciavam-na com gestos ágeis e nervosos.
Enquanto percorriam os furos do instrumento, os dedos pareciam impacientes por lhe arrebentarem, quem sabe, uma melodia extraordinária. E o flautista continuou. Neste mês de junho, na Tartária, libertei o grande Khan do enorme enxame de moscas que incomodava toda a população. Libertei a região de Nizam, na Índia, de um terrível bando de vampiros. E no ano passado, o califa de Bagdá, vendo o seu reino devastado por uma praga de gafanhotos, mandou me chamar. Agora, se quiserem, vão até lá e vejam se encontram um gafanhotozinho sequer no raio de 100 milhas. Naturalmente, recomeçou depois de uma breve pausa. Cada coisa tem o seu preço. Se eu libertar a vossa cidade dos ratos, dão-me, digamos, 1000 florins de ouro? Só 1000? Mas 50 mil é quanto te daremos, sim. 50 mil! Exclamou o presidente com entusiasmo. 50 mil! Isso, 50 mil! Disseram também os conselheiros. Sem acrescentar palavra, o flautista deu meia volta e saiu pela praça. Erguendo a flauta, olhou para os ratos, gigantescos, peludos, agressivos. Franziu os lábios, como fazem os músicos virtuosos. No seu olhar penetrante brilhava uma chama, ora esverdeada, ora azulada, da cor do fogo quando se lhe deita um punhado de sal. E antes que o instrumento tivesse entoado 3 notas, ao longe começou a ouvir-se um murmúrio, como se um exército marchasse a grande distância. Depois o ribombar transformou-se num estrondo poderoso, que sacudia as casas e as estradas. Os ratos saíam, ratos grandes, ratinhos minúsculos, ratos magros como anchovas, ratos robustos como porcos, ratos castanhos, pretos, cinzentos, ruivos, pomposos marchando compassadamente, ratos jovens e vivos, pais, mães, tios, primos abanavam os rabos, endireitavam os bigodes e marchavam. Vinham em famílias, em grupos, em pelotões, em multidões, em exércitos. E todos seguiam o flautista. O homem avançava de rua em rua sem se voltar para trás, absorto na música. E os ratos atrás, correndo, dançando, arrastando-se uns aos outros, quando enfim o flautista saiu pela porta sul. Estava a poucos passos do rio Vizer. E aí ficou parado. Mas a enorme multidão que o seguia não. Era um espetáculo extraordinário ver aquela quantidade enorme de ratos a precipitar-se de mergulho no rio. A correnteza do Vizer fervilhava de patas, de rabos, de bigodes, de dorsos. E em poucos minutos, em Hamelin, não havia nenhum daqueles invasores. O que é que tinha acontecido exatamente? Parecia que o único a escapar daquela matança, um gordo rato de água, contou mais tarde a alguns amigos seus de Hanover onde se tinha refugiado. As primeiras notas da flauta pareciam o rumor de um saboroso osso de porco a ser raspado. Logo em seguida, o de maçãs maduras, postas sobre a prensa para se fazer cidra. E depois um chiu como o das tinas de picles a abrirem-se. Como um armário cheio de marmelada a entreabrir-se, ou como de rolhas de garrafões de óleo quando estão destampados. Parecia que uma voz celestial me dizia: regozijem-se, bravos ratos, ruminem, trinquem, roam, devorem. Eis tudo junto de uma vez, um pequeno almoço, um lanche, um jantar. E quando estava-me a ver diante de um barril de açúcar branco, cujo conteúdo brilhava como a lua cheia, dei comigo de repente, nas profundas águas do Vizer, a fazer tudo para não me afogar. Mas voltamos a Hamelin. Os habitantes da cidade pareciam loucos. Riam, dançavam, saltavam. Alguns precipitavam-se para o campanário e começavam a tocar o sino para a festa. Outros abriram pipas da melhor cerveja e brindaram com canecas que,
de tão grandes pareciam baldes. Enfim, uma alegria nunca antes vista. E o presidente? Ora, vocês parecem que não conhecem essa história. O gordalhão preguiçoso comandava e fazia alarido. Vamos! Gritava. Ponham tábuas a tapar os ninhos. Fechem até o buraco mais pequeno. Que dos ratos não fique nem o rasto. Mas de repente eis que aparece na praça o flautista, claro. Aproximou-se do presidente e dos seus conselheiros e disse: Sim, está tudo bem, está tudo muito bom, a festa está boa, mas primeiro, por favor, eu queria meus 1000 florins. 1000 florins? O presidente perdeu as boas cores que tinha, empalideceu, e os conselheiros, de repente silenciosos, olhavam fixamente para ele como se o flautista não existisse. Haviam de pagar 1000 florins àquele vagabundo do manto encarnado e amarelo, quando o vinho do Reno custava esse dinheiro? Ah, que restaria para os senhores da Assembleia poderem festejar com dignamente o acontecimento? Bom homem, disse por fim o presidente, a praga dos ratos é agora só uma recordação. Os ratos nunca mais hão de voltar. É claro que queremos recompensar-te, sim, mas 1000 florins? Repara que era uma brincadeira. Portanto, tome aqui esses 50 florins, bebe a nossa saúde e vai-te embora com Deus. Vai-te embora. A cara do flautista ficou negra como o carvão e disse: Não foi brincadeira nenhuma, caros senhores. À hora das refeições sou hóspede do califa de Bagdá. Ele sim, é uma pessoa reconhecida e não tem um minuto a perder. Nenhum minuto a perder quando o assunto é resolver o problema da população. Avarentos e ingratos como são, não se iludam que eu lhes faça um desconto. E lembrem-se, quem se comporta comigo desse modo, arrisca-se a que eu comece a tocar a flauta com intenções, digamos, bem diferentes. Como? Gritou o presidente. Como te atreves, seu vadio horroroso? Quem és tu? Pensa que impressionas alguém? Com essa flauta inútil e esse fato de bobo? Vá, toca a tua bela flauta até ela se partir. Sem acrescentar uma só palavra, o flautista voltou-se, colocando de novo a sua flauta nos lábios. Começou a caminhar, e antes que tivesse entoado 3 notas apenas, um alegre murmúrio percorreu a cidade de Hamelin. Eram pezinhos, pequenininhos, que avançavam velozes, tamancos que ressoavam no empedrado, mãos que aplaudiam, vozes de crianças que falavam alegremente. Todos os meninos e meninas da cidade, de faces rosadas, os olhos cintilantes e os dentes brancos como a pérola, seguiam em bando, rindo alegremente a música do flautista. E ao ver isto, o presidente emudeceu e os membros da Assembleia ficaram quietos, imóveis como pedras de espanto. Entretanto, o flautista percorreu a rua principal e encaminhou-se para o Weser, levando atrás de si todas as crianças de Hamelin. E já as pessoas choravam, arrancando os cabelos, acreditando que os filhos teriam o mesmo fim que os ratos encantados. Quando o homem vestido de amarelo e encarnado mudou o rumo para o oeste, em direção à colina de Koppenberg, que domina a cidade. E então, todos soltaram um suspiro de alívio. Ai, vai parar, vocês vão ver, diziam. Ele não pode escalar o Koppenberg. Mas eis que, chegado ao sopé do monte, o alegre cortejo parou num instante. Um enorme portal se abriu de par em par na base da colina, engolindo o flautista e o seu séquito e fechando-se, quando a última criança o atravessou. Dissemos, a última? Não, desculpem, enganamo-nos, uma daquelas crianças ficou para trás.
regressou à cidade chorando e disse à mãe que a abraçava: "Ah, o que eu perdi! Olha, o flautista estava a nos levar para o país da felicidade. Lá as águas jorram límpidas, as flores têm cores maravilhosas, os pardais são mais sarapintados que os pavões, e as abelhas não têm ferrão, os cavalos têm asas. Ai de mim, como eu sou infeliz!" Ouvindo aquelas palavras, muitos se lembravam das palavras de Jesus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Todos se arrependeram da avareza que tinham mostrado. O presidente enviou mensageiros para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, mas em vão. Nunca mais se encontrou o rastro, nem do flautista, nem das crianças de Hamelin. E em memória do terrível acontecimento, a partir daquele dia, nos documentos oficiais de Hamelin, depois daquela data, podia-se ler: "Mas recordamos", entre aspas, "mas recordamos tudo o que aconteceu no dia 22 de julho de 1376, fecha aspas. E não só. Em frente ao local onde se abrira o portal mágico, o município mandou erigir uma coluna. E quem hoje visita a Catedral de Hamelin pode ver nos seus vitrais a história do flautista mágico. Mas, afinal, o que aconteceu às crianças encantadas? Não se sabe. Porém, não podemos deixar de dizer que, nos montes da Transilvânia, existe uma aldeia de estrangeiros. São altos, louros e corados. Os seus vizinhos contam que os seus antepassados eram provenientes de uma cidade longínqua chamada de Hamelin, perto de Hanover. Mas não sabem explicar como e por que chegaram ali, à remota Transilvânia. Talvez nessa história haja qualquer coisa para se aprender. Eu acho que tem. A minha opinião é que devemos pagar as nossas dívidas a todos, especialmente ao flautista. E se alguém tocar flauta para nos libertar dos ratos, depois de lhe termos prometido alguma coisa, é conveniente mantermos a palavra dada. Robert Browning. Olá, amigos, aqui quem fala é Marcelo Fávaro e, nossa, eu tô aqui no mínimo assustado com essa história. É claro que eu conheci o flautista de Hamelin. Eu fui criança nos anos 80, tinha aqueles discos coloridos que contavam histórias, né? E é claro que desde criança a gente ouve o flautista de Hamelin. Mas lendo agora, já adulto, você percebe que o ser humano ele é igual em qualquer momento da história. Despertou vários gatilhos em vocês também, não despertou? Nossa, que coisa incrível! Aqui diz, na origem, que é o flautista de Hamelin é um conto folclórico reescrito pela primeira vez pelos irmãos Grimm. Não é que eles criaram a história, eles reescreveram e narram um desastre incomum ocorrido na cidade de Hamelin, na Alemanha, no dia 26 de junho, já está chegando, de 1284, né? Aqui pelo menos na história que eu estou lendo aqui. O conto foi representado também no Tom e Jerry, a gente vê um flautista de Hamelin. Tem no Shrek para sempre, né? Eu acho que o para sempre é o último, né? De 2010. O flautista de Hamelin aparece como um personagem que foi contratado pelo vilão. E fala também que a banda Megadeth faz menção ao flautista no refrão da música Symphony of Destruction. Legal, eu queria até saber mais sobre essa história. Dei uma olhada aqui, tem uma reportagem da BBC que fala da história por trás, né, da lenda, né, o que tem de verídico aí, né? Sumiram mesmo crianças desse povoado. Ele fala aqui originado como parte do folclore medieval. A história inspirou um verso de Goethe e é um dos poemas mais conhecidos do poeta inglês Robert Browning.
E a cidade de Hamelin existe, claro, e até hoje parece fazer parte de um conto de fadas. E diz até que tem um personagem lá, um rapaz que leva os visitantes para passear pelas fileiras de casas no estilo, aquele estilo tradicional, típico alemão, né? É que é uma cidade artesanal, uma verdadeira indústria artesanal na cidade, né? O que hoje em dia não capitaliza tudo que tem a ver, né? Com a cultura, Bom, então o flautista aí, e onde você olha tem camisetas, ímãs de geladeira, canecas, flautas. Flauta deve ter pra caramba. E deve ser muito interessante, pô. Imagine você ir lá pra Europa e falar assim, ó, eu estive em Hamelin e trouxe uma flauta de lá, pô. No mínimo, muito curioso e muito interessante. E há um museu também que apresenta a recriação da música do flautista e os atores locais encenam uma peça ao ar livre durante o verão e as lojas vendem recordações inspiradas nos ratos também, ó. Então deve ter bastante ratinho lá. Puxa vida. Olha, eu tirei amanhã hoje só para ver coisas interessantes, viu? O que vocês acharam? Mas o conto ele traz mesmo ele toca nesse medo primitivo, né? Essa coisa muito medieval, né? Do bicho-papão universal, esse que vem levar as crianças embora, né? Essa coisa assombrosa, né? Que foi muito difundida na Idade Média e que até hoje ainda os pais usam essa coisa do homem do saco, do bicho que vai levar você embora se você não obedecer o pai, né? Eu acho muito, muito interessante essa forma aí curiosa, no mínimo, né? Essa forma de criação. Ao flautista é, em última análise, a própria face da morte, né? Você vê que a criança no final do conto falando, ele levou as crianças para um lugar mágico, onde tudo é mais belo, as abelhas não têm ferrões, os cavalos têm asas, tal. Ali é o céu cristão, né? Que falam, né? O paraíso. Mas parece aí, gente, que tanto os irmãos Grimm e posteriormente o Robert Browning, apesar de terem transformado essa lenda em arte, mas parece que a história é baseada num incidente histórico que realmente ocorreu ali, né? E fala aqui na reportagem, eu vou deixar o link para vocês lerem, que a prova está gravada nas próprias paredes de Hamelin. Diz que tem uma placa na fachada de pedra da chamada Casa do Flautista, né? Diz que está datada de 1602 e diz que e revela esse mistério, né? Diz que em 26 de junho de 1284, no dia de São João, em São Paulo, 130 crianças nascidas em Hamelin foram retiradas da cidade por um flautista vestido com roupas coloridas. Depois de passar pelo Calvário, perto de Copenberg, desapareceram para sempre, diz a inscrição. E a inscrição não é o único indício, de acordo aqui com a reportagem. Diz que há uma anotação nos registros da cidade de Hamelin, datada de 1384, lamentando que, abre aspas, já se passaram 100 anos desde que nossas crianças partiram. E diz que durante todos os séculos aí encontram na cidade vestígios dessa passagem do flautista, né? Tem um vitral da igreja ali de São Nicolau, que foi destruído no século XVII, mas descrito em relatos anteriores que ilustrava a figura do flautista com várias crianças fantasmagóricas de branco. Isso é assustador no mínimo. Tem um manuscrito de Lunenburg do século XV, junto com 5 versos de memória histórica, alguns em latim e outros em alemão da Idade Média, fazendo referência justamente à história semelhante de 130 crianças que desapareceram em junho de 1284, seguindo um flautista até um lugar chamado Calvário de Okopen, né? Calvário Okopen. E diz que ficou esse mistério mesmo, diz que esses jovens sumiram. E agora, claro, existem historiadores que elaboraram teses, teorias, e diz que a mais aceita é essa contada na história que eu acabei de contar. Diz que esses jovens migraram para a Transilvânia, né, que é a teoria do linguista alemão Johann Udolf. Diz que é a mais aceita, de que não é que eles foram embora simplesmente, né?
Gente, que coisa incrível. Vocês imaginavam que era tão interessante assim a história dos flautistas de Hamelin? Eu não sabia nem que tinha cidade mesmo. Vivendo e aprendendo. Comenta aí o que você achou. E se você tem alguma informação adicional, onde estão os jovens de Hamelin? Coloque aí. Não se esqueça de se inscrever. Afinal, dá trabalho fazer tudo isso aqui sozinho. E deixar o seu likezão aí. Um beijo. Até mais.